Bom dia a todos, vocês que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gravação. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está dando seguimento, essa é a terceira palestra em que a gente fala de segurança cibernética e dá um enfoque em ransomware. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Para colocar todo mundo que não conseguiu acompanhar toda a sequência, essa, como eu estava dizendo, é a terceira palestra. Eu sou Marcelo Pinhataro, sou diretor de TI da MT, e a gente está trazendo, nessa série de palestras, conceitos de segurança digital, como se preparar para um ataque de ransomware, um ataque de sequestro de dados, e boas práticas de uma forma geral. Na primeira palestra, a gente discutiu o que são essas vulnerabilidades, como é que um ataque de ransomware acontece, quais são as vulnerabilidades mais comuns no mercado hoje em dia. A gente falou de conceitos de arquitetura de TI baseados em segurança, o que era interessante na hora que você vai fazer um projeto de um ambiente novo e o que é interessante você tomar cuidado na hora que você faz a atualização do seu ambiente. E nessa primeira palestra, a gente também falou de um ponto que talvez seja dos mais importantes de todos, que é a conscientização do colaborador da empresa, de que ele também é responsável pela informação da organização. E ele tem que estar ciente de riscos, de ameaças e de boas práticas no uso dos recursos computacionais, no uso da internet. Então, precisa desse treinamento todo dele, precisa explicar como é que um phishing acontece. A gente bateu esse papo na primeira palestra. A segunda palestra, a gente discutiu ferramentas. Quer dizer, a gente tem o colaborador consciente, a gente viu os conceitos de segurança digital para aplicar dentro do ambiente. Na segunda palestra, a gente veio falar das ferramentas. Então, quais são os bons usos e como escolher uma ferramenta como um antivírus com proteção de dia zero. A gente discutiu o que é o dia zero e o que o antivírus hoje tem para proteger contra esse tipo de ataque. A gente discutiu um pouco sobre tipos de firewall e a evolução da segurança através do firewall. A gente falou de estratégias de backup. Na backup talvez seja o mais importante, para a gente estar com aquilo garantindo que a informação da empresa está guardada e está guardada de uma forma protegida. E ela pode ser recuperada de forma íntegra. E a gente também discutiu a importância do monitoramento. Como fazer um monitoramento dos ativos de rede, um monitoramento de anomalias acontecendo dentro da rede, e o monitoramento de vulnerabilidades. Então, foram 4 ferramentas, 4 áreas de ferramentas que a gente discutiu muito. E hoje a gente veio com mais um tópico, que a gente dá o nome de hardening de ambiente. No fundo, o que é o hardening? São boas práticas de configuração. Como é que você configura o seu ambiente de forma que ele fique mais endurecido? O que você tem que fazer? Quais são esses pontos de atenção? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E a gente está trazendo aqui para bater esse papo com vocês o Fábio Fontana, que é um consultor de TI nosso e arquiteto de soluções, já com bastante experiência, para falar um pouquinho dessas formas que você configura o seu ambiente. E depois a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre banco de dados. E aí o Wallace, que é um analista DBA da MT, vai
vai dar para a gente algumas dicas, né, e algumas configurações que a gente pode fazer e pode mitigar, né, a chance de um risco. Bom, gente, essas boas práticas, a gente fala isso desde o início, né? Essas boas práticas, elas nem sempre são a coisa mais fácil a fazer. Mas por isso que a gente está repetindo essa tecla toda vez que a gente fala, né? É muito mais fácil você deixar o seu ambiente aberto, você deixar o seu usuário possa fazer qualquer coisa, possa acessar qualquer coisa, para que fique mais fácil. Então, a gente, dentro de uma empresa, né, dentro de uma organização, principalmente as de pequeno e médio porte, tendem a afrouxar um pouquinho essas configurações, né? A gente tem visto isso muito na prática, mas nem sempre é o mais seguro, aliás, não é mesmo o mais seguro, né? Nem sempre é o melhor para a organização. Às vezes é melhor a gente ter um pouquinho mais de trabalho, né? Ter uma rotina que envolva um processo mais cheio de etapas, para que a gente tenha essa segurança, a segurança da continuidade do negócio. Então, eu vou passar a palavra agora para o Fábio, para explicar para a gente como é que é esse conceito de hardening. Bom dia a todos. A tela ainda está... O hardening é um processo que tem como objetivo a blindagem da tecnologia, reduzindo o risco e insegurança, né? Esse processo ele inicia no planejamento. Então, o que a gente vai fazer no planejamento? Como a gente já falou nas outras palestras, a gente vai unir todo mundo numa sala e ver todos os envolvidos no processo, os fabricantes, mitigar quais são os riscos que hoje existem dentro da empresa, ver com o fornecedor se existe alguma boa prática de hardening já utilizada em outras empresas. Existem hoje comunidades na internet que auxiliam no hardening. Você tem documentos que foram implantados em outras empresas, pegar todas essas informações, trazer para a sua realidade de negócio e ver o que pode e o que não pode ser implantado dentro do seu negócio. Pode ter equipamentos que você não consiga implantar o hardening. Eu vou dar um exemplo, um equipamento de rede, que só é acessível via Telnet. A gente sabe que o Telnet é uma vulnerabilidade. Então, esse equipamento ele não tem atualização, a gente não tem uma previsão que vá se comprar um novo equipamento para substituir os últimos 3 meses. Então, o que a gente pode fazer? A gente coloca uma máquina na frente, onde somente essa máquina vai ter acesso a esse equipamento. E aí a gente consegue ter um controle de acesso, uma permissão, e aí a gente mitiga o risco do Telnet. E aí essa máquina também pode ser chamada de jump server no mercado. A gente cria esse plano de ação, né, ou uma GMUD, como é chamado, e a gente parte para a área de configuração. Na parte de configuração, além da gente executar a configuração, a gente vai documentar todo o processo que foi feito. A gente pode printar as telas de tudo para ficar fácil a auditoria. E aí a gente vai manter aquilo. Como que a gente vai manter? A gente vai auditar se realmente tudo continua do jeito que foi configurado. A gente vai ver se existem novas vulnerabilidades no mercado. Se houver novas vulnerabilidades, a gente vai voltar para o planejamento. Fábio, muito legal o que você falou, né? E isso é uma coisa cíclica, né? Você está sempre fazendo e está sempre melhorando. A questão do seu equipamento, que é um equipamento antigo, que está vulnerável, né? Por conta de um protocolo que hoje não se usa mais, mas você tem um equipamento muito antigo lá, você mitigou esse risco.
E, na verdade, isso é que é um ponto muito importante, que a gente já falou, né? Falou um pouquinho a mais na primeira palestra. Você tem que entender do seu ambiente para saber onde é que ele está vulnerável. Você faz esse mapeamento de risco. Tá? E aí você vai pegando e vai priorizar, na hora que você faz o planejamento, né? Olha, eu vou trocar esse equipamento, que aí eu não vou ter mais esse risco. Né? Não, eu não vou trocar esse equipamento porque eu não tenho orçamento para trocar ele nesse momento. Ele está aqui na minha lista de desejos para trocar daqui a um ano. Mas hoje, então, eu vou proteger. Na verdade, na hora que você entende a sua vulnerabilidade, você começa a fazer esse processo. Né? Mas é bem legal. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente pode detalhar um pouquinho mais isso? Isso, a gente vai para o planejamento. Então, no planejamento, a gente vai levantar todos os sistemas usados, equipamentos, softwares, identificar nesses equipamentos se existe alguma vulnerabilidade, o que a gente pode melhorar neles para a gente poder mitigar os riscos, levantar se a empresa tem alguma política interna de acesso, se eu posso chegar com minha máquina e plugar na rede interna da empresa e ter acesso à internet, se eu posso ter o meu celular, eu plugar no Wi-Fi da empresa, no Wi-Fi corporativo da empresa e acessar a internet, ver se existe alguma estrutura de rede, se está segmentado, os acessos aos sistemas internos, como é que é feito esse acesso, se você tem alguma política de usuários, se você tem algum AD com GPO, e mitigando esses riscos e criando esses tipos de essas definições para, no final, a gente definir uma política de segurança, ver se os antivírus estão sendo atualizados, Windows, se o IPS, se você tem IPS, se o seu firewall está atualizado, e elaborar, com isso tudo, todas essas informações, a gente elaborar um plano de ação. Isso é um pouco do que a gente ouviu na primeira palestra também, né? Na hora que você tem um conceito ali, principalmente esse que você está dando de exemplo de Wi-Fi, né? Que é você segmentar. Você não vai colocar um celular conectado via Wi-Fi na rede corporativa. Você cria um outro identificador, um Wi-Fi separado para você deixar o seu colaborador fazer acesso à internet através da empresa. Né? E aí você segmenta e você vai protegendo. Você vai criar regras de firewall específicas para cada coisa dessa. E isso tudo é no planejamento. O planejamento realmente é onde tem mais coisas para você fazer check ali, né? Mais coisas para você avaliar, mas é a parte em que a gente pensa antes de agir. É a parte mais importante. Então, aí a gente, depois que montou o plano de ação, gerou a gerência de mudança, a gente vai configurar esse plano de ação. A gente vai documentar a configuração também e depois a gente passa a comunicação interna para a organização do que foi alterado. Legal. O que a gente vê também nos projetos que a gente atua, né, é que geralmente a pessoa faz um planejamento, a pessoa faz a execução e quando você vai ver, você não está com a documentação pronta, né? E nesse processo cíclico, a documentação é muito importante. Né? Se você não tiver essa documentação ali, você não consegue auditar, por exemplo. Isso, você tem que saber E quando a gente documenta a configuração, a gente fica mais fácil auditar, né? Não é só o plano. Bom, depois de tudo configurado, para manutenção. A gente vai criar um procedimento, é bom criar um procedimento para ficar auditando se realmente aquilo foi feito, se continua feito, né? Se foi alterado alguma coisa.
a gente verifica se há novas vulnerabilidades. Se existir, a gente volta para o planejamento. A gente vê se existe né? rever, ver se existem novas áreas que não estão sendo contempladas nesse processo e qualquer nova coisa a gente dispara novamente para o planejamento. Tem uma questão ali que você ver se você continua atendendo o negócio. O mais importante ali é você está mitigando o risco para uma continuidade de negócio, né? Então, como você disse, tem uma área nova, tem uma necessidade nova, né? Ou tem, por menor que seja, tem uma ferramenta nova que um departamento está usando, né? Então, ele vai ter que fazer acesso àquela ferramenta, aí você tem que analisar, essa parte de segurança, essa parte de análise do risco, né, da vulnerabilidade da forma como você se protege, hoje em dia é essencial. Isso é cíclico, né? Não é fazer uma vez e esquecer. Mas fala um pouquinho aí de detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Isso. A gente primeiro identificar se todos os usuários precisam ter acesso a administrador, né? Nem todos os usuários precisam. Então, a gente revê quem precisa, quem não precisa. Quem precisa de uma conta administrador, ele ser nomeado, como, por exemplo, eu tenho minha conta pessoal, F Fontana, e se eu precisar de administrador, eu sou admin.ffontana. E assim, se houver algum tipo de ataque na minha máquina, ele não vai ter acesso a administrador à minha máquina, porque eu tenho uma outra conta administrador, e eu não vou logar na minha máquina como administrador. Então, a gente começa mitigando o risco daí. Configura uma política de senha forte para que os usuários não consigam criar senhas fáceis, né? O que a gente falou lá no primeiro, no endomarketing, que publica para o pessoal criar uma senha forte. Aqui a gente está exigindo que se crie uma senha forte. A gente permitir somente os softwares que necessitam ser utilizados pela empresa. A gente restringir o máximo o usuário, só liberar aquilo que é necessário para o trabalho dele. Ele não precisa ter acesso a tudo. Ele só precisa ter acesso ao que ele precisa trabalhar. E controlar... Ele não pode instalar o app do Netflix, né? É verdade. Ele não pode chegar e ele não pode usar o Netflix também na empresa, ver o Gmail dele pessoal. Então, a gente ter esse controle de uso de internet. Essa que eu estava falando no início, né? Talvez seja a parte mais difícil, porque na hora que você dá um controle, na hora que você, por exemplo, de um usuário, você tira o poder administrativo, né? Você está sobrecarregando a área de TI. Mas, pelo menos essa é a impressão. Mas, na verdade, né? Você está tirando, você está botando no dia a dia uma atividade e você está tirando aquela emergência de ter que recuperar o ambiente, né? Você está se tornando mais proativo e menos reativo. Você está fechando, está fazendo hardening do ambiente, né? Então, como você estava dizendo, apesar de você ter duas contas, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui, que é a política de privilégios mínimos, né? O usuário ele tem que poder, ele tem que ter acesso àquilo que ele precisa para o negócio. Se ele não precisa, o acesso dele tem que estar bloqueado. Essa é a filosofia, né? Então, você tem uma determinada atividade que não precisa instalar coisa na máquina, não precisa fazer, não tem que ser administrador da máquina, né? O laptop, o administrador é a área de TI, né? E é assim que a gente mantém esse ambiente. E a mesma coisa para as outras políticas, né? O uso de internet vai ser porque é necessário.
Vamos E aí, falar para fazer isso tudo, você tem uma sugestão? isso, a ferramenta de gestão de identidade. Ela auxilia na automatização do trabalho operacional, sendo responsável pela autenticação, criar usuário, manutenção de usuário, grupo de usuário, e assim ele torna melhor a auditoria, torna apto a auditoria, né? Que você tem uma ferramenta só onde está controlando todos Uhum. os usuários. Imagina uma empresa grande, né, em que você tenha muitos sistemas, muitos logins diferentes. Como é que você controla isso tudo, né? Como é que você controla a permissão em cada área, né? Imagina a Petrobras da vida sem gestão de identidade. Verdade. Né? Isso Mas é qualquer complicado. empresa com áreas muito diferentes, com sistemas muito diferentes, você poder fazer uma gestão centralizada é melhor. A gente viu isso falando do antivírus, a gente viu isso falando do firewall, né? Que na hora que você concentra, a administração fica mais fácil. Sim, Mas tem mais coisa para a gente prestar atenção? sim. Sim. Isso. Então, é sempre bom a gente estar controlando as atualizações dos sistemas operacionais para ver se tem patch novo, porque sempre existem novas vulnerabilidades, então as atualizações são para isso. As atualizações do antivírus, que se você não atualizar, você não vai conseguir, não vai ter a melhor proteção. Você ter o controle do uso dos seus recursos, as imagens das suas máquinas, dos endpoints, para se você tiver qualquer tipo de desastre, qualquer problema, você conseguir voltar ele com facilidade. Então, esses são pontos importantes que a gente colocou aí. São pontos essenciais, porque a gente, quando fala de ransom, né, a gente está falando principalmente o necessário para a proteção é uma proteção de dia zero. Né? Para quem não viu a explicação na outra palestra, né, o dia zero ele basicamente é uma vulnerabilidade que o hacker conhece, mas que o fabricante ainda não preparou um remendo, né? Um patch, uma atualização. Nem o fabricante do software, do sistema operacional, nem o fabricante do antivírus tem a proteção, então o sistema está vulnerável. Garantir que o sistema esteja sempre atualizado é a recomendação que a gente viu falando num conceito de segurança da informação, garantir essa atualização, né? E também a gente viu como isso é necessário com o antivírus para a proteção do dia zero. Eu acho que isso aqui, em termos você basicamente fechou, né, o que é o hardening, né, de um ambiente como um todo. Né? E o que a gente deixa aqui de mensagem é aquela premissa do endurecimento. Né? Vamos deixar as permissões todas no mínimo possível. Né? O que a gente viu é que, através de um permissionamento, né, o ataque ele vai acontecer, ele vai passando, ele vai subindo a escada. Né? Ele entra porque ele conseguiu quebrar alguma credencial, o atacante vai porque tem acesso a uma área, tem acesso a outra área, ele vai passando de etapa em etapa. Né? O Marcos está falando aqui no chat, né, da experiência que ele teve aqui com janelas de conexão. Né? E ele determina exatamente isso. Né? Você está determinando um horário, né, para que o seu usuário acesse o seu recurso computacional,
aquele é um horário normal. Fora daquele horário, você está bloqueando. Tá? Isso é ótimo. Você vai apertando e vai deixando essa configuração de forma que você está protegendo o seu ambiente. Né? Esse tipo de acesso, quando é fora do horário, né, você pode gerar um alerta, você pode ver que está acontecendo alguma coisa anormal. A gente viu isso quando a gente discutiu monitoramento. Né? A gente tem que identificar as anomalias. E Mas é exatamente esse caminho. até você pode criar um timeout de login, né? Que tu não ficar logado direto no teu servidor, você ter um tempo, se você não está utilizando, não fechou o teu servidor, fecha a tua sessão, que é aquela sessão que precisa ficar aberta. Exato. Mas, gente, de novo, eu vou repetir, porque esse passo é a questão mais importante. Né? Não adianta a gente entregar todo mundo podendo fazer tudo para tirar o trabalho dia a dia do TI. O TI tem que se preparar e tem que requisitar os recursos de forma a poder conseguir proteger a organização e dar continuidade de negócio, né? Dar as ferramentas para continuidade de negócio. Então, isso vai dar trabalho. Você fazer o hardening é trabalho e você vai ter que fazer atividades de manutenção, né? Ter as rotinas de manutenção. Né? E não deixar o seu usuário, que é um usuário que não tem tanto conhecimento técnico, né? Mexendo nos recursos de TI. Mas a gente falou um pouco desses conceitos que são muito importantes, depois a gente vai abrir para uma área de papo que a gente vai discutir isso mais um pouquinho ainda. Né? Mas tem uma coisa que a gente queria chamar a atenção também aqui, que é o seguinte: você tem toda essa informação guardada num ambiente computacional, tá? Mas tem um item nesse ambiente, né? Um recurso nesse ambiente que é importantíssimo, porque geralmente dentro dele é que você armazena a informação mais importante, né? Que é o seu banco de dados. E aí, Wallace, eu queria pedir uma ajuda sua para ir no banco de dados. A gente não vai colocar um antivírus dentro do banco de dados, a gente coloca ele fora. Mas o que a gente pode fazer para melhorar a segurança do banco? Isso mesmo, Marcelo. Seguindo essa linha de hardening, né, que a gente vem falando desde o início do que o Fábio falou agora há pouco, né? Agora eu vou falar um pouco relacionado à parte do banco de dados, né? Internamente, no banco de dados, é onde você guarda todas as informações que são referentes a um negócio, alguma ideia de negócio. E você ter esses dados vazados ou corrompidos por algum software malicioso ou alguma coisa do tipo, pode ser uma coisa muito prejudicial, né, para a sua empresa. E para isso existem algumas boas práticas que podem ser feitas internamente no banco de dados para que você consiga fazer essa proteção, né? E eu vou falar de alguns tópicos a seguir que são interessantes para que a gente mantenha uma restrição em determinados níveis de acesso, algumas coisas referentes à parte de configuração que vão auxiliar bastante nessa parte da segurança. Porque durante todo o processo da palestra, que a gente tem falado desde a primeira, todas elas culminam num único tópico, que é a segurança, né? A parte da segurança. Então, eu vou falar primeiramente aqui, que até o Fábio falou anteriormente, voltado para a parte de ambiente e tal. Eu vou falar um pouco também de políticas de senhas seguras. Tá? Como dito, não é apenas um problema referente de apenas ambiente de sistema operacional, né? Assim como também não é só um problema referente a uma situação referente a banco de dados, né? Ela é referente a qualquer tipo de configuração, a qualquer tipo de acesso, né, que você tem que fazer por meio de uma credencial. Então, é sempre interessante você ter na sua mente, na sua cabeça, uma ideia de que aquele acesso ele vai te levar a determinados locais onde estão guardadas informações
que podem ser informações que sejam importantes e que não possam ser vazadas, ou informações que sejam de cunho apenas para identificação daquela pessoa específica ou de usuários autorizados. Então, para isso, é interessante a gente estabelecer internamente dentro da empresa uma política de senhas fortes, né? Assim, como assim uma política de senhas fortes? Mostrar para o seu colaborador que o porquê que é necessário você ter uma criação diferente de senha, que você não utiliza a sua senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele tem que entender que no momento que você coloca uma senha muito simples, o seu acesso específico ele vai estar mais vulnerável a acessos de outras pessoas que estejam com uma intenção diferente, né, do que a do negócio, e ele consiga, através daquela senha daquele usuário, conseguir visualizar determinados tipos de informações que possam gerar relatórios ou algum outros tipos de saída, né? E que utilizem aqueles dados para outras vertentes, a não ser aquela estipulada na sua regra de negócio, no seu negócio específico, né? Então, assim, você estabelecer essa cultura, essa cultura, né? Como a gente diz, cultura vem de cultivar, né? Então, você tem que cultivar, é um hábito que você tem que ter dentro da sua empresa. Obviamente, ele não vai ser um hábito construído da noite para o dia, né? Você vai ter percalço no caminho. Mas você tendo aplicando essa ideia já desde o começo, e você passando para os seus funcionários que é necessário você ter algum tipo de critério para aquela criação de senha, você vai se resguardar ainda mais, né? Até porque você vai guardar mais esses dados sensíveis. E falando de dados sensíveis, né? Para quem não sabe, os dados sensíveis são aqueles dados que são considerados de suma importância, né? E que são referentes a informações pessoais. Então, eu posso estar falando, por exemplo, de um e-mail, de um endereço, de um número de cartão, né? As senhas não são salvas de maneira legível no banco, pelo menos não deveriam, né? Mas, caso fossem, das senhas. Então, assim, são informações que são de cunho realmente pessoal, igual falado anteriormente, né? E assim, você pode gerar sua senha de diversas maneiras. Você tem diversos artifícios que você pode gerar sua senha de uma maneira mais correta, né? A gente tem aquele clássico de a gente utilizar pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula, pelo menos um caractere especial, pelo menos 8 caracteres, né? Se essa senha for maior que 8, melhor ainda, porque você meio que se algum software que utilize de um meio para poder quebrar a senha, utilizando bases de comparação, se você tem um range maior, né, ele vai ter muito mais trabalho para poder quebrar aquela senha. Então, assim, no caso, você ter uma senha que ela seja complexa, não significa que ela tenha que ser impossível de você gravar, né? Ela tem que ser uma senha que te remeta a alguma coisa. Para um outro usuário, na verdade, você tem que pensar assim, o que um outro usuário não saberia para acessar essa senha e que eu saberia identificar, né? Então, de repente, você tem um trecho de uma música que você gosta muito. E aí você coloca esse trecho dessa música lá em específico e você pode fazer diversas variações. Você pode usar, por exemplo, o arroba no lugar do A, colocar no lugar do I, colocar uma exclamação, né? Você pode colocar números no lugar de letras, números que se remetam, por exemplo, o número 4 pode remeter à letra A, utilizando sempre maiúsculas e minúsculas, né? Tendo essa diferença. Então, quando você insere essa complexidade, né, isso vai dar uma camada a mais de segurança no seu ambiente, tá? Porém, nada adianta você criar uma senha muito difícil, que você saiba, né, todas essas qualidades que eu acabei de falar agora há pouco, se você escreve essa senha em algum lugar de fácil acesso, né? Não é interessante você guardar as suas senhas em scripts, por exemplo, né? E geralmente é comum, tá? E não deveria ser. Geralmente, quando você vai tratar de banco de dados, né? A gente tem a parte que a gente falou anteriormente sobre backup. Falou de backup, Wallace, não da rotina. só interrompendo um pouquinho, Opa. você falou que não deveria ser, mas a gente teve um caso
né? Não tem muito tempo de um ataque, de um sequestro de dados num órgão da justiça, né? Num tribunal em Brasília, que a pessoa invadiu com uma credencial válida. Na hora que ela invadiu, ela teve acesso por uma permissão, mas ela teve acesso a um script que estava que estava fazendo conexão, um script de conexão ao banco, e tinha uma senha de administrador 1234. Eita. Então, é o conjunto de todas as possíveis coisas erradas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, foi uma credencial que foi sequestrada, a pessoa teve um acesso onde talvez não precisasse ter, tá? E lá você tinha uma senha escrita num script e uma senha fraca. Foi um ambiente propício, né? E aí teve o ambiente todo sequestrado. Então, assim, por causa desse exemplo até que o Marcelo falou, é interessante você... porque, assim, você quando está fazendo uma política, não, mas uma rotina de backup, né? Para você gerar o arquivo de backup, você precisa fazer a conexão com o banco, né? E a gente geralmente utiliza a conexão de usuário e senha, né? O login de usuário e senha. E aí, esse login de usuário e senha, ele vai conseguir fazer a conexão, vai fazer o processo todo no banco, só que, de repente, esse usuário, ele é um usuário SIS, ele é um usuário System, né? Ou ele é um usuário com altos privilégios que conseguem fazer mais do que realizar um backup e um restore, né? Então, no momento que uma pessoa, caso ela consiga ter acesso internamente ao servidor e ela consiga pegar esse script, ela vai conseguir acessar normalmente, ela não vai ter trabalho nenhum de quebrar essa senha, né? Então, a gente tem esse problema que é interessante tratar, né? E também é interessante você não deixar ele guardado, anotados em papéis em cima da mesa, né? Você guardar isso em um bloco de texto dentro do seu computador que pode ser invadido de algum motivo, alguma coisa, e alguém consegue ler aquilo em texto plano, né? O ser humano consegue pegar, ler aquilo ali e tentar usar aquilo ali para outros meios, a não ser do que o meio que foi proposto, né? Uma outra forma que a gente tem como também realizar uma conexão no banco é utilizando uma autenticação via sistema operacional, tá? Aí você vai me perguntar, poxa, mas qualquer pessoa que vai acessar com o sistema operacional vai conseguir acessar o banco de dados? Não. Como que funciona? Você tem o seu servidor servidor normal, servidor de banco de dados, né? O servidor que você está instalado no banco, e nele você tem lá o seu usuário de SO, usuário de AD, seja o que for, e você consegue configurar o seu banco para um determinado usuário ter um determinado acesso ali internamente. Como assim? Como assim? Você tem, no caso, um usuário X e um usuário Y. O usuário X, ele previamente foi configurado no banco de dados para ser linkado com o banco. Então, quando eu entrar com o usuário X e conseguir fazer a conexão no banco, eu vou conseguir fazer normalmente. O usuário Y, ele não tem essa configuração no banco. Então, quando ele for entrar no SO, ele vai tentar fazer a conexão no banco de dados e não vai conseguir. Então, você tem uma camada, você consegue ter essa administração, né? Uma outra situação também é que você consegue acessar sem senha, né? A sua senha, na verdade, é a sua credencial que você acessou o sistema operacional, né? Então, assim... Mas aí você configurou a validação do usuário através de um LDAP ou usando um Active Directory. Exatamente. Então, você está garantindo que o usuário válido naquela estação é um usuário já validado. E aí você vai dar a permissão de acesso no banco, não é isso? Exatamente. E aí todas essas informações que o Fábio havia falado anteriormente, que prezam também pela segurança de política de acesso, política de segurança, para entrar no... Isso é tudo importante, porque se você tem um usuário que ele já está autenticado no seu SO, quer dizer que está ok para ele conseguir acessar o banco. E ele vai acessar o banco somente se dentro do banco aquele usuário já tiver pré-configurado, né? E esse cara que está entrando ali dentro, ele vai ter acesso a tudo? Não, ele não vai ter acesso a tudo, ele vai ter acesso ao que foi dado a ele de direito de ter acesso. Então, um lado positivo disso
é que vamos botar que esse colaborador seja demitido futuramente. Você vai excluir esse cara do AD, você vai excluir esse cara ali do sistema operacional e ele não vai conseguir ter acesso. Outro ponto positivo também seria que ele não teria senha, ele não tem uma senha para ele passar para outra pessoa uma senha, né? Então, ele vai ter que acessar com aquele usuário específico, ele não tem como passar para outra pessoa utilizar aquela credencial para fazer algum trabalho que ele precisasse fazer ou alguma coisa do tipo, né? Isso é reconhecido como uma boa configuração, né? E ainda falando de boa configuração, né? Existem configurações que podem ser feitas não exatamente no banco de dados, mas são tratativas que são realizadas para que a gente evite acessos desnecessários, né? Então, uma situação interessante seria a gente estabelecer um controle no sentido de que o banco de dados ele não pode estar aberto para a internet, tá? Isso uma situação interessante, porque se o seu computador ele tá aberto, se o seu servidor de banco está aberto para a internet, significa que uma pessoa ela pode tentar realizar o acesso, tentar realizar qualquer tipo de situação maliciosa, onde ela consiga utilizar um software que pode conseguir quebrar alguma senha ou quebrar alguma coisa para conseguir fazer o acesso. Então, ele não teve nenhum tipo de limitação, né? Para ele está tudo muito fácil, tá um ambiente propício para ele conseguir fazer aquele tipo de ação de maneira tranquila, né? Então você tem essa tratativa de não deixar o seu servidor liberado, né? Você deixar o seu servidor apenas para a parte interna, ou se você precisar acessar remotamente, você acessar via VPN, né? Você acessar via uma via mais segura. Uma outra situação também interessante... Pode Olha, falar, Marcelo. reforçando, no fundo é a mesma coisa que a gente falou antes, né? As pessoas não têm que ter acesso direto ao banco de dados, né? O usuário dos sistemas, ele não vai acessar o banco de dados, ele vai acessar o sistema, que, por sua vez, acessa o banco. Então, realmente, não precisa estar aberto para a internet. Essa é uma boa configuração, né? É exatamente o que a gente vem batendo nessa tecla, né? Vamos deixar só o que precisa, né? Mas é Exatamente. bem legal. Assim, nesse caso, assim, Marcelo, podem ter casos, igual a gente trabalha assim, com muitos ERPs, trabalham com muitos sistemas, onde pessoas possuem consultores que precisam realizar algum tipo de operação no banco. São situações que podem acontecer, né? E aí, o que não é interessante é você liberar o acesso dessa pessoa diretamente a um acesso direto, né? A pessoa Mas acessa você pode usar uma VPN, o exato. Fábio estava falando, você pode usar um jump server. Exatamente. Mas uma outra opção que a gente pode também fazer, o que eu estava querendo informar, é que se você libera um acesso diretamente para um usuário de RDP, por exemplo, que ele vai acessar internamente dentro do servidor de banco de dados, né? Se ele, por acaso, precisa somente ao banco de dados, apenas a base, esse consultor que ele precisa executar alguma atualização, sei lá, externa, alguma coisa do tipo, se ele precisa acessar somente ao banco de dados, seria interessante liberar apenas a porta do banco para ele acessar via um gerenciador de fora. Então, ele consegue acessar, um exemplo do SQL, utilizando a porta 1433, que é a porta padrão, ele vai conseguir pegar e realizar o acesso direto lá do ambiente dele, diretamente no banco de dados com as credenciais que forem fornecidas para ele do banco de dados, né? Diferente dele acessar o servidor diretamente e, às vezes, até mesmo sem precisar, até mesmo sem a vontade de fazer alguma coisa maliciosa no ambiente, sem intenção, pode copiar algum arquivo, né? Alguma coisa que pode danificar, ou pode ser até um arquivo infectado que pode causar um ransom, alguma coisa desse tipo. Então, seria uma maneira de ter uma restrição, de você trabalhar nessa segurança na parte da borda, né? Uhum. Uma outra coisa também interessante que você também tocou no ponto, e também o Fábio também tocou relacionado à parte de ambiente, e no banco de dados também não é diferente, você ter um planejamento, né? Você ter uma política de
na verdade, você tentar pensar com a parte a parte da área técnica, né? Se uma reunião específica, entender quais são os privilégios de cada usuário, né? Aquele usuário, ele vai poder acessar a tabela X, aquele usuário vai poder acessar a tabela Y, o que ele vai poder fazer, né? Então, você consegue gerar uma documentação em cima daquilo ali, dizendo o que cada usuário daquele banco de dados terá o acesso e terá os privilégios para fazer, né? Porque se você, vamos botar que você tenha um usuário que ele, na verdade, só precisa acessar a tabela de vendas, né? Ele vai fazer uma manutenção na tabela de vendas, né? Então, ele vai entrar dentro da tabela, dentro do banco, caso ele esteja fazendo um acesso direto, ele vai entrar internamente dentro do banco, ele vai fazer o acesso lá para poder fazer alguma modificação ou alguma coisa, mas, na verdade, esse usuário ele não tem só acesso a isso, ele vai ter acesso a tudo. Vamos botar que ele consegue fazer backup, fazer restore, fazer criação de tabela, dropar tabela, fazer deletes, né, no caso. Isso é muito prejudicial, porque se ele só poderia fazer um select em cima ou fazer um update, né, se ele tem essas permissões todas, se por acaso essa credencial ela cair em mãos erradas, ou até mesmo por algum erro de digitação ou alguma coisa, ele pode danificar aquele banco, pode corromper algum dado, alguma coisa específica nesse sentido, e isso seria uma situação que seria bem chata, né? Porque se algum usuário, se alguma pessoa que está com uma ideia maliciosa utiliza de um usuário de banco para poder verificar alguns dados que a gente citou anteriormente que são sensíveis, né, através desse usuário, e consegue enxergar esse tipo de dados, isso é uma coisa que não fica bem visto para a imagem da empresa nesse sentido, porque gera essa parte de Sem vazamento dúvida. específico. A gente já viu isso na prática acontecer, de casos, e a gente não está nem falando tanto de um ataque, né? De um ataque cibernético, mas a gente tem também muito erro humano. E na hora Sim. que você configura essas permissões, você está mitigando esse risco, né? Exatamente. A pessoa está trabalhando tanto no ambiente de homologação, que sobe e drop tabela, né? Que aí chega no ambiente de produção, se confunde e dá um drop na tabela de produção, né? Aí para o sistema inteiro. Quer dizer, na hora que você protege, você está protegendo até contra erro humano. Exatamente. Uma outra ação que também pode ser tomada, que na verdade deve ser tomada, seria limitar o uso dos usuários aos usuários que a gente chama de superusuários, né, que tem altos privilégios. A gente tem, por exemplo, no SQL Server o usuário SA, a gente tem no Oracle, a gente tem o usuário SYS, o usuário System, a gente tem no usuário lá no MySQL, a gente tem o root, né? Então, são usuários que possuem determinados privilégios que podem realizar tudo no banco de dados. Então, no momento que você transforma esse acesso em comum acesso, você acaba tendo uma brecha de segurança aí, porque, primeiro, você não vai entender quem foi que executou determinado tipo de coisa. Se você estiver trabalhando com algum tipo de auditoria dentro da sua empresa, né, se você implementou alguma rotina, alguma situação de auditoria, que executou aquele tipo de ação, você não vai conseguir rastrear, porque a pessoa utilizou o SA. Então, ou utilizou o usuário SYS ou o usuário System. Então, assim, é ruim para você ter essa parte da rastreabilidade, né? E também porque você está liberando, uma pessoa tem acesso geral a tudo do banco de dados. Então, não é uma boa prática a se seguir. Então, o interessante é se ele limitar esses usuários e dar as devidas permissões aos usuários apenas aos que são que é da alçada, né? Seguindo sobre uma outra funcionalidade interessante seria a criptografia de backup, né? Então, assim, imagina que você tem o seu servidor, né, de banco de dados, e aí nesse servidor, obviamente, quando você está trabalhando com banco de dados, esses dados eles são salvos internamente no servidor de banco de dados, né, no sistema operacional mesmo. E ele gera um arquivo, né? Esse arquivo é um nome diferente para cada fabricante, mas basicamente é um arquivo de dados.
E aí você tendo esse arquivo de dados, ou também se caso você tem uma rotina de backup, então você vai ter arquivo de backup também, né? Vamos botar uma hipótese de que conseguiram acessar o seu sistema, o seu servidor de banco de dados, e conseguiram copiar esses arquivos. O que vai impedir essa pessoa de fazer uma restauração de uma base de dados num ambiente dela? Então, ela instalou o software, né, de banco no computador próprio, pegou esses arquivos, copiou internamente e restaurou. Nesse momento, você teve os seus dados vazados. A pessoa pode pegar, olhar, ler, depois que ela restaurar, pode pedir resgate, alguma coisa do tipo, né? Então, para se proteger disso, geralmente existe algumas funcionalidades. Essas funcionalidades de segurança, é, elas estão disponíveis em algumas edições, tá? Adiantando que na versão do SQL Server 2019 Standard, essa criptografia de backup ela já passa a ser utilizada. Anteriormente, a 2019, somente com a versão Enterprise. Com o Oracle, se eu não me engano, você precisa ter o Oracle Security, o pacote Oracle Security, né? Então, como que ele funciona? Você tem uma base de dados, né? E você criptografa essa base de dados com uma chave mestra, né? A forma de fazer é diferente de cada banco, mas o conceito é o mesmo. Então, você tem lá uma base de dados, você tem uma chave mestra que ela tem uma senha, né? Então, você guardou aquela senha para você, novamente a senha, né? Então, você criou uma senha lá segura e guardou aquilo ali. Se por acaso no seu ambiente alguém conseguir fazer a coleta desses dados e salvar isso internamente dentro do próprio servidor e conseguir fazer restauração, ele vai ser barrado, porque ele vai precisar dessa chave. Ele vai precisar, se ele tiver a chave, ele vai precisar da senha. Entendeu? Então, se você estiver passando por um problema na sua empresa que aconteceu invasão, alguma coisa, vai ser menos um problema que você vai ter, porque ele vai mitigar, ele vai diminuir o risco de vazamento de dados, né? Então, você não vai ficar preocupado de que o cara vai te pedir resgate, ou talvez isso seja um problema que possa ocorrer de um processo judicial futuramente, né? Porque dados vazados de outras pessoas. Então, é uma ação interessante. É bom saber. Opa, pode falar. Wallace, na hora que você atende as boas práticas, né, na verdade, você está diminuindo você está diminuindo ali a probabilidade de acesso à sua informação do banco. Você, quando faz um arquivo dump, né, que é o arquivo de backup, que você criptografa, você não está salvando ele junto com a máquina do banco, você está salvando ele em outro lugar. Isso. Né? Então, se por acaso esse outro lugar foi invadido, esse arquivo está protegido contra a leitura. Né? Se alguém sequestrou esse arquivo, você não teve um vazamento de dados. Exato. Você fica mais tranquilo, né, nesse sentido. Em adição, né, ainda sobre a parte da criptografia de backup, é bom alertar que todas essas partes de segurança você precisa levar em consideração que você tem que ter uma reconfiguração dos seus recursos, né, do seu hardware em específico. Porque quando você implementa mais segurança, você implementa mais uma camada, né, no exemplo da criptografia de backup, você criptografou. Então, o dado que está entrando no banco, ele vai precisar ser criptografado. E aí ele foi salvo. E aí, quando ele for ser mostrado para você, ele vai ser descriptografado, ele vai ser mostrado. Então, é mais uma carga de trabalho, é mais um processo, né, que pode onerar um recurso ou alguma coisa específica que pode causar um pequeno problema de desempenho, né? Então, só para salientar que são coisas que andam lado a lado, né? Então, você puxa um pouco para a segurança, você tem essa situação relacionada à parte da performance, mas que pode ser revista mediante a configuração do servidor e realocação de recursos ou coisa desse tipo, tá? Então, continuando ainda falando sobre algumas funcionalidades que a gente tem de alguns bancos de dados, né? A gente tem o data masking, né? O data masking, ele chama assim mesmo no Oracle, no SQL Server, ele chama de Dynamic Data Masking, né? Que é um tipo de mascaramento de dados que acontece diretamente no nível de memória. Quando eu digo no nível de memória, eu quero dizer que esse dado ele não está sendo salvo internamente no disco, tá?
esse dado que eu digo, esse dado diferente, né? Essa máscara. O que vai acontecer é o seguinte: você tem um dado e esse dado ele vai ser salvo no disco, né? Obviamente, e aí você vai pegar e vai ler esse dado do disco. Eu, sendo um superusuário, um usuário que não tenha nenhum tipo de restrição, eu vou estar pesquisando a tabela de funcionários e aí eu vou chegar lá e vou verificar um campo de, exemplo, número de cartão, né? Dando um exemplo aqui. E aí eu consigo ver todo o número completo, né? Mas aí eu sou um superusuário, né? Eu sou um usuário que tem privilégio para isso. Mas aí eu quero liberar acesso para uma pessoa que também vai precisar ver essa tabela, mas não necessariamente ela vai precisar ver essa coluna. Ela não vai precisar ver, ou ela pode até ver essa coluna, mas ela não precisa ver o dado que está na coluna. Então você consegue fazer mascarar esse dado. Então você pode colocar, por exemplo, para poder aparecer somente os 4 últimos dígitos, né? Você pode no endereço, você pode colocar apenas o final do endereço, né? Você pode colocar no e-mail, né, data de nascimento, você pode telefone, então que são dados sensíveis, né? Que podem ter esse mascaramento trabalhado para a gente ter mais um nível de segurança trabalhado aí, né? Agora indo para a parte de atualização, né, que o Fábio falou anteriormente sobre a atualização do sistema operacional, tanto no sistema operacional, tanto no SGBD, é interessante que o ambiente se mantenha atualizado, né? Porque isso vai proteger o ambiente de possíveis ataques. Tá? Ataques que eu digo, se caso ele tenha, igual o exemplo do Marcelo que ele falou sobre o dia zero, né? Se por acaso eu já sei como me proteger de uma determinada ameaça, se aquela ameaça chega a mim, chega ao meu servidor, e eu estou com o meu ambiente atualizado, né, eu não vou precisar me preocupar porque aquilo ali não vai me afetar. Então, a gente sempre volta, né, porque é uma situação meio cíclica mesmo. E não é diferente no servidor de banco de dados. Você tem lá o seu Service Packs, você tem as suas cumulative updates, né, que você utiliza para manter o seu ambiente mais atualizado possível. Até porque também, dentro dessas atualizações, você, além de proteger contra esses determinados tipos de possíveis ataques que possam ocorrer e que possam dar algum problema, você também trabalha nas correções de bugs, né? E, de repente, uma versão nova de algum banco de dados, ou alguma coisa específica que acabou de lançar e você utiliza, pode ter um bug referente à parte justamente na parte de credenciais, de login. E aí você tem uma brecha que você consegue, que a pessoa que está com a ideia maliciosa vai acessar, vai entrar e vai conseguir fazer algum tipo de processo ali internamente no banco. Então, é uma situação que é sempre bom ser revista, né? Então, sempre manter atualizado. É claro que você deve olhar no site do fabricante, dentro dessa atualização, o que ela está te fornecendo, né? Mas, e quando for voltado para a segurança, é sempre interessante realizar, né? É sempre interessante estar ciente do que está sendo colocado, mas é sempre interessante atualizar, porque é como se fosse um anticorpo, né? Você está colocando um anticorpo ali dentro do seu servidor. É aquela história de não deixe para proteger amanhã, você pode proteger hoje, né? Exatamente. E o meu último tópico aqui é referente à parte de auditoria, né? A auditoria ela é uma implementação de uma camada extra de segurança. Existem bancos de dados que oferecem essa opção de maneira nativa, tá? Ela, de maneira nativa, geralmente não costuma ser tão legível. São salvas, geralmente, os registros no Event Viewer ou em alguns registros de log do próprio servidor, mas um arquivo, né? Você pode também salvar isso em arquivos, que você pode ler depois direto do banco de dados. E você tem essa maneira nativa de realizar, que você pode utilizar de eventos, como, por exemplo, eventos de logon, que você pode olhar e no momento que a pessoa faz o logon, um evento é disparado e você consegue registrar essa informação, né, do qual foi o usuário que acessou, qual foi o banco que ele acessou em específico, né?
Você tem as suas auditorias a nível de linha, que a gente chama, que são as de operação DML, que são inserts, updates, deletes, né? Você tem as suas ambientações, né, referente à parte de banco da base em si, né, para poder você coletar informação de quem fez um drop, quem fez um create, quem fez um alter, né? Então você consegue ter esse tipo de rastreabilidade nesse sentido, né? Além da maneira nativa, você também consegue fazer isso por vias de trigger, tá? Então você consegue configurar triggers que vão ler eventos igualmente a da maneira nativa, né? Só que a trigger ela é muito mais personalizável, porque você consegue previamente criar uma tabela que vai ser fomentada, então você escolhe os dados que vão ser dispostos para você, né? E, de acordo com o evento que for disparado, existe uma quantidade específica de resultados que ele vai te fornecer, né? Dentre eles, você pode conseguir pegar o IP, você consegue pegar o usuário que acessou, né? O usuário de AD que acessou dessa forma. Você vai conseguir também, você consegue identificar a data que ocorreu aquele registro, né? Então, isso é interessante porque se uma pessoa que é responsável na empresa, seja externamente ou internamente, ela consegue olhar aquela consulta de maneira mais limpa e consegue efetuar a auditoria em cima daquilo ali, né? Então, vamos colocar que algum usuário possa ter feito você tem identificado que um dado foi se perdido numa data específica, né? E aí você consegue fazer um filtro dentro desse log, dessa tabela de log que a gente criou de auditoria, e verificar dentro dessa data o que foi modificado. Então, você consegue identificar qual foi o usuário que fez aquilo ali e consegue tomar uma ação em cima, né? Além disso, também, igualmente, você também tem para fazer essas modificações, fazer essas auditorias a nível de linha, né? Uma situação também interessante que é importante salientar, igualmente na criptografia de backup, você também tem que pensar que quando você implementa uma trigger ou quando você implementa algum processo de auditoria internamente dentro do banco, você está também adicionando uma carga de trabalho, né? Então, isso também pode ocasionar alguma perda de performance no seu ambiente, dependendo da configuração. Então, pensa comigo, então é sempre bom pensar da seguinte forma: se você tem um ambiente, uma base, né? E aí ela tem 200 tabelas nessa base, você vai precisar colocar auditoria de linha, por exemplo, né? Em todas as tabelas. Pensa que existem diversas conexões acontecendo no banco de dados a todo momento. Então, dessas diversas conexões com esses diversos usuários que estão fazendo, a cada hora que ocorreu um insert, ou ocorreu um update, ou ocorreu um delete, vai gerar na trigger um evento. Então, isso vai gerar uma carga de trabalho, né? Então, você vai pensar, essa tabela aqui tem um dado sensível que eu quero auditorar, beleza. Então, eu vou colocar uma auditoria. Agora, esse dado aqui, essa tabela aqui, ela guarda informações de números que sozinha ela não tem tanto benefício para uma pessoa que possivelmente consiga acessar e ler. Você vai pegar e vai decidir se você vai querer ou não botar. Mas se você tem em mente que você colocar inteiramente em todas as tabelas daquela base de dados, você consequentemente pode ter uma perda porque você vai aumentar a sua carga de trabalho. Então, a gente sempre trabalha nessa balança. Wallace, no fundo, você me tira essa dúvida, né? A primeira pergunta hoje é minha. A auditoria, da mesma forma que o Fábio já colocou num slide aqui atrás, você está vendo se aquilo que você configurou está funcionando ou se existiu alguma brecha, né? Então, se você tem uma configuração de que um usuário não pode acessar um determinado tipo de tabela ou uma base ou alguma coisa, eu acho que é isso que você tem que configurar a auditoria para isso, né? Para ver se as proteções que você colocou ali dentro do banco elas estão funcionando. É óbvio que se você for auditar
todas as consultas do banco, você vai ter uma equipe só para isso. Exatamente. Tá? E sem a gente falar de desempenho e recurso computacional. Né? Mas você tem que configurar para saber se a proteção que você colocou no ar ela está funcionando. Ou se tem Exatamente. alguém burlando de alguma maneira. Isso. Exatamente. E aí assim, ainda complementando essa parte que você citou da auditoria, né? Se a gente levar aqueles tópicos anteriores que a gente falou sobre você ter uma política específica para cada usuário e esse usuário não tiver um acesso, né, a gente vai ter essa blindagem porque a gente não vai precisar nem da auditoria nesse sentido, porque aquele usuário não vai precisar nem acessar, na verdade, não vai conseguir nem acessar determinada tabela, né? Mas também pode ocorrer situações onde um determinado usuário ele tenha ele tenha acesso a uma tabela específica, né? Mas que caso ele execute uma operação de delete, por exemplo, você pode configurar uma trigger numa tabela em específica para poder você ter uma operação de delete. Durante aquela operação de delete, a trigger informe via e-mail para alguém, né, de grande alçada, que aquele usuário efetuou um delete naquele registro. Pode ser alguma coisa que tenha sido previamente acordada? Pode ser, mas pode não ser, né? Então, as pessoas da parte da gerência já vão ficar cientes através do e-mail, né? Ou através de alguma outra saída que pode ser configurada na trigger. Muito legal. Eu acho que a gente está chegando aqui ao final da nossa explanação, né, desses conceitos todos sobre configuração e hardening de ambiente. Né? A gente viu que é muita coisa, é muito detalhe, né? Precisa realmente de um planejamento, precisa de um acompanhamento, precisa de uma revisão. É uma coisa cíclica, né? Do que você está protegendo, da forma como você está protegendo e como é que você vai fazer com que isso, né, com esse processo se mantenha, né, dando a proteção necessária para a empresa e garantindo a continuidade de negócio. Né? Queria convidar todo mundo a falar também. Né? A gente entra aqui na área de perguntas e respostas. Né? Eu vou parar aqui o compartilhamento para que a gente possa se ver. Né? E aí fica mais aberto para todo mundo. Mas, gente, o que eu estava comentando é justamente isso. É muita coisinha, são pontos que a gente precisa tomar cuidado, são pontos que dão trabalho, mas vale muito a pena. A gente tem aqui uma pergunta aqui para o Wallace, né, no chat. Se a auditoria pode bloquear um usuário automaticamente? Pode sim. Você pode configurar a sua trigger para, se caso um usuário, vou botar um exemplo, né? Você consegue, através do evento, coletar um IP. Então, se você tiver uma tabela previamente configurada com os IPs que vão ser necessários para poder fazer um determinado acesso, e aí esse usuário ele acessa de um outro IP, essa trigger consegue identificar e você consegue deixar aquele usuário inativo, né? Para você não conseguir acessar. Para isso, você precisa, para a trigger de logon ela funcionar, você precisa ter primeiramente, criar uma sessão no banco. A criação de sessão é feita através da autenticação. Então, primeiro ele faz a autenticação no banco, ele vai acessar, e quando ele for executar esse tipo quando ele já tiver acertado a credencial, ele vai passar, essa trigger vai acionar, e aí vai rolar essa comparação, né, para poder entender se esse usuário e esse IP desse usuário está no range que está pré-estabelecido. Se tiver, ele vai deixar acessar. Se não tiver, você pode configurar um bloqueio, ou você pode configurar também o envio de um e-mail. Obrigado, Wallace.
Obrigado, Tuane. Boa pergunta. Bom, deixa eu ver aqui o chat. Não. Se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar também, sintam-se à vontade. Até eu ia comentar que eu já tive um problema desse de tempos atrás, que o desenvolvedor tinha um sistema na máquina dele e ele pegou o usuário do sistema de produção e errou a senha. Quando ele tentou 3 vezes, parou o sistema de produção, porque a auditoria bloqueou o usuário. Isso Se ele tivesse um usuário com uma que fosse responsável por executar aquilo que ele iria fazer e não utilizasse o da produção, ele poderia ter evitado esse tipo de problema. Aí, porque no caso da conexão ali que estava sendo feita, se você mudar uma senha de um usuário que está ligado à aplicação, a aplicação na hora vai cair mesmo. até um processo de hardware, né? Que não utilizar senhas abertas no web config, né? Isso é importante. E é mais um exemplo de que a gente tem que proteger o ambiente todo, não só para um ataque, né, malicioso, Sim. mas a gente tem erro humano também. Sim. Né? Aqui o Marcos está perguntando sobre caso de sucesso sobre descriptografia do HD atacado. Né? Solução sem pagamento de resgate. Existem Marcos, existe. os antivírus. Tá? Agora, você hoje, se você pegou um ransomware mais antigo, talvez você consiga já ter receitas, né, para fazer a descriptografia sem pagamento do resgate. Né? Os ataques mais novos já fica mais difícil. Existem firmas especializadas em fazer isso, né, em tentar fazer essa descriptografia, mas é um esforço muito grande. Tá? Mas obrigado pela pergunta. Mas eu estava falando de erro humano, que isso, por incrível que pareça, acontece muito. Né? A gente enfrentou um caso de um cliente que a gente prestava um suporte para ele num servidor local, né, no ambiente dele. O suporte era remoto e ele foi formatar um HD externo, acabou formatando o próprio servidor. Né? Por quê? Porque está fazendo várias coisas, não sei o quê, né? Apertou o format no C2 pontos. E aí é um caos, né? Tem que recuperar o ambiente. É um desastre. Mas só para relembrar, planejamento e recuperação e resposta, né, a um desastre, a gente vai falar bastante na semana que vem. Não pode dar spoiler, né? Não, um ou outro a gente né? faz um teaser. Deixar com gostinho, deixar com gostinho. E a gente, mais perguntas? Então, acho que é isso. Né? Agradecer a presença de vocês. Hoje a gente tocou nesse ponto que é bem importante da gente estar tratando,
né, que gera uma carga de trabalho para a área de TI, mas é uma proatividade, né? Ao contrário de você estar correndo, né, para apagar um incêndio com um desastre e o negócio parado, né? O hardening é muito importante, ele vem de braço dado, né, com as políticas de segurança que a gente já comentou nas palestras anteriores, né, com a preparação do ambiente de forma que você tenha pouco risco de ser atacado, de ser infectado. Semana que vem a gente volta, de novo na quinta-feira às 10h30 da manhã, né, para tratar do planejamento de uma recuperação de desastre e de como é que você aciona e faz essa resposta a um ataque, né? E a gente vai discutir também um pouquinho sobre investigação, técnicas de recuperação, justamente para permitir essa investigação. Esse é um teaser, né, para o que vai acontecer na semana que vem. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Espero encontrá-los de Obrigado a novo todos. na próxima quinta.